Só gostaria de falar realmente só algo, porque eu preciso também fazer a minha parte, não? Eu tomei algumas notas para ser breve, porque eu sou muito perigoso quando eu pego no microfone. Então, 30 anos são poucos, mas também são muito para uma pessoa. Uma pessoa que tem 30 anos já é muito, porque já é uma pessoa adulta, mas também é um jovem adulto. Se é verdade para uma pessoa, é ainda mais verdade para uma realidade coletiva e ainda mais ainda para uma realidade carismática, porque o carisma tende a ter uma juventude muito longa, porque são organismos complexos. Um gato em 3 meses é já adulto, para um homem ele precisa de 25 anos, porque é mais complexo. Então, a experiência coletiva que nasce de um carisma tem uma juventude prolongada, se torna adulta depois de várias décadas. Então, estamos na adolescência, uma adolescência promissora, mas sempre uma adolescência, com muitas coisas maravilhosas de adolescente e também as dificuldades que conhecemos. Mas é também suficiente. 30 anos são suficientes para agradecer aquela teologia que Chiara falava, que é lembrar, trazer de volta para o coração. Trazer principalmente aquilo que me impressionou muito, que foi tantos semblantes, tantas faces aqui na EDC. Por isso vemos a nossa cenografia que Jung, o nosso artista, ele representou aqui. Esses rostos aqui de Lopiano são internacionais. Esses representam muito hoje. E eu já contei mais de 300 pessoas que contaram, que falaram aqui. Não sei se vocês já participaram, já fizeram em algumas cidades onde tem essas igrejas com uma cúpula, com tantos rostos dos santos, não? Então, essa é a imagem que eu tenho. Aí eu acho que o paraíso deveria ser algo parecido com isso, não? Todos esses semblantes que te acolhem e dizem algo diferente. Então, esse é um dos grandes segredos desses anos, essa biodiversidade, que é a pluralidade, a riqueza com que esse carisma se exprimiu na economia. E por quê? Porque nós quisemos escolher essa página de Chiara, que foi escrita no verão de 1950, que é algo florido, porque fala da generatividade, essa semente que se torna uma estrela, que morre e se torna uma estrela que atrai outros vasos, que atrai outras estrelas, e que ela fala. E ela, quando ela comentava, ela dizia que isso é um texto profético, porque em 1950 essas coisas não existiam. A estrela que tendia ao vermelho, que tendia ao azul, que são os vários carismas, a economia, a política, enfim. Então, aquela história de Chiara é um paradigma de como nascem todas as obras e os carismas da humanidade. Eles têm essa característica. Então, isso se fala do carisma em si, mas também de tudo aquilo que surgiu depois. Então, essa ideia, aquilo que ouvimos, essas flores, que essa luz, que era mais colorida do que resplandecente, que é um dos meios para dizer que era a encarnação. Às vezes vemos a economia que não é resplandecente como a liturgia. Quem trabalha sabe que quando você vai numa empresa, nem sempre temos um esplendor de um canto, de uma missa. É menos resplandecente, mas é mais colorida. Ou seja, a mesma luz que tem uma outra forma. Então, aprendemos, nesses anos, que tem a mesma solenidade espiritual. Então, existe a mesma solenidade num orçamento, tem o mesmo encargo espiritual nas portas de uma empresa, mas também nas portas da igreja. E essa é a experiência de Chiara. Então, quais são os segredos dessa generatividade que nós vimos nesses 30 anos? Primeiramente, são 3 dimensões, aquela que, na minha opinião, eu aprendi que são importantes. A primeira é atrair pessoas de alta qualidade, ideal. Ou seja, já que o EDC prometeu
um empenho para mudar o mundo, não só a empresa, uma empresa não basta, propôs aos jovens um mundo unido, não fazer uma empresa mais ética. Isso atraiu vocações altas, porque você não pode gastar a sua vida para um orçamento, mas sim para um mundo melhor. Então, pensar nesse patamar alto, muito alto, isso atraiu vocações também muito altas. Pessoas que chamavam o ideal grande. Também atrair pessoas generosas. Pessoas, como dizia Dona Renzi Benzi, as coisas lindas, primeiro é preciso fazê-la e depois pensar. Primeiro você diz sim, depois diz como. Pessoas que se lançam. Eu gostaria de fazer uma parêntese, agradecendo as pessoas que financiaram essa festa. Quando eu falei, quero fazer uma festa profissional linda, eles falaram sim, mas nós vamos dar dinheiro, não vamos pedir dinheiro para os pobres. Então, nós acolhemos todo o dinheiro útil e necessário para fazer esse dia. Então, obrigado aos empresários que nos doaram e que fizeram com que esse evento pudesse ser possível. Então, pessoas generosas, mas também pessoas jovens. Então, o AEDC sempre atraiu pessoas jovens, desde Filipa até os outros. A AEDC é sempre um lugar de jovens. Então, a juventude é importante, porque os jovens não são importantes em si, mas também são indicadores de qualidade. Os jovens é como um peixe, que quando a água está suja, eles vão embora. Então, se o movimento atrai os jovens, é porque a água ainda está limpa, é porque existe gratuidade, atrai os jovens. Então, enquanto houver os jovens aqui, é porque existe qualidade carismática que os atrai. O que é que fizemos até agora? Para concluir, o que é que fizemos nesses 30 anos? Fizemos algo. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que fizemos. Quem me conhece sabe. Eu preciso pensar naquilo que temos que fazer ainda. Mas é preciso reconhecer aquilo que fizemos, não? Aquilo que nós realizamos. A economia de comunhão tem uma função, que é aquela de mostrar a economia de todos, ou seja, de desvendar uma dimensão econômica que todos vivem, mesmo que não saibam. Quando o Alberto Ferrucci fala que a economia é um crescer juntos, não é uma luta, não é concorrência. É também isso, talvez, mas é principalmente um jogo cooperativo. A empresa morre se não coopera. O mercado é uma grande rede de vantagens. Então, a comunhão é aquela de mostrar aquilo que você é. Você não está fazendo uma obra de caridade, mas você está construindo algo concreto. É como desvendar esse mistério para ver o que é a vocação da economia. A economia de todos, não só aquela da economia de comunhão. Então, a economia de comunhão, ela doou dezenas de milhões de euros para os pobres que não são somente uma categoria. E uma das coisas mais lindas que eu vi foi aqueles empreendedores que, depois de uma falência, eles experimentaram a pobreza que eles ajudaram. Então, eles mesmos experimentaram aquilo que anos atrás eles estavam ajudando. Então, eles disseram, hoje eu entendo a importância de ajudar aqueles pobres. Jovens não são somente uma categoria em si, mas a EDC é isso, faz com que pessoas possam comer, se vestir, ir para a escola, mandar os filhos para a escola, poder estudar, ir para a Sofia e ir para as outras faculdades. E isso continuará. Então, quando chegaremos, enquanto economia de comunhão, todos diante de Jesus para o juízo final, quando Ele nos dirá, eu tive fome e vocês me deram de comer, talvez podemos dizer algo sobre isso. Então, o que é a economia de comunhão? Nós todos respondemos juntos que é uma economia das bem-aventuranças. Claro, cada economia que nasce do Evangelho é assim, mas também a nossa é uma economia pura, uma economia humilde que constrói a paz.
E nós vemos isso. Uma economia pobre, naquele sentido, bem-aventurados os pobres, mas é também feminina, mariana, nós vimos isso. É uma economia que tem um toque, e tem sempre um toque feminino, no senso carismático da palavra. Mas é também uma economia que chora e que é desolada, que é perseguida pela justiça e também é bem-aventurada. É uma economia do reino dos céus. Já é agora, porque já foi também, e aí também ainda não é. Porque toda profecia é um já que também indica um ainda que vai ser. E então precisamos continuar correndo. Estamos num momento de passagem. Eu, assim como Alberto, Benedito, que desde o começo estamos nessa experiência, depois de 23 anos, nós temos que deixar nosso encargo, não? Estamos numa fase em que precisamos mudar, temos que mudar temos que fazer essa corrida de revezamento, não? Onde passamos a tocha, não, da Olímpica. Então, quem vence a corrida é aquele que está na zona de mudança. Então, não antes, não depois, mas os dois juntos. Então, estamos na fase de mudança. Nós, adultos, não podemos deixar de correr, mas também os mais jovens precisam correr, que tem que dar testemunha, não tão tarde, não tão cedo. Então, estamos em um momento muito importante e delicado, porque precisamos estar à altura dessa entidade estupenda que vemos hoje. Então, para agradeço, assim como a Margaret falou, agradeço à Comissão Internacional de Economia de Comunhão, que ajudou a ópera. Agradeço a Maria Maglione, Francesca Diglio, Rebeca Gomes e todo o pessoal aqui do Polo Leonello. Agradeço a Maria Marta Caloma, diretora, Luca Micheletti, Tazzano, que é um sobrenome importante. Todo mundo que trabalhou para nós, para fazer com que esse dia pudesse ser possível nessa qualidade. Jean Paul Coladori, para as luzes e o videomapping. E é claro, agradeço ao Gen Verde, obrigado pela música, mas também pelo serviço que fizeram, porque é lindo aquilo que eles fizeram aqui cantando, mas também recolhendo as cadeiras. Isso é uma forma de fraternidade, essa igualdade que elas têm, né? Que eles não só fazem música, mas também ajudam. Então, agradeço também Cielo Santa Chiara, o Centro de Santa Chiara, agradeço os tradutores, Centro Mariápolis de Roma, toda a Lopiano e o pessoal de todo o staff. Então, agradeço também Lourdes Hércules, que financiaram, Antonella Ferrucci, pelas mídias sociais, pelo site, obrigado a Chiara, que está no paraíso, e também a Deus, que de vez em quando é preciso agradecer, né? Obrigado.